Pessoal, queria pedir sua ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar o conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E não se esquece de ativar o sininho. Bons estudos! Vamos começar a administração do metabolismo, é isso? Muito bem. Então, laborando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do Paleolítico, a mente humana controla então quase que plenamente o corpo em que se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. Os sistemas enzimáticos revelam-se definidos e as glândulas de secreções internas fabricam variados produtos refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Gente, vocês lembram o Paleolítico? Quantos milhões de anos? Que ele está falando aqui? 150 mil? 1000 séculos, né? 1000 séculos. 150 milhões de séculos, né? Isso dá 1 bilhão e meio, é isso? Paleolítico? Eu não me lembro de cor, não, mas veja. Você não lembra? Não lembro de cor essa data aí. Ainda estava nessa fase aqui, né? Mas olha, veja bem o que ele está dizendo. Esse momento do Paleolítico, a mente humana controla então quase que plenamente o corpo. E o Paleolítico, nós vamos ver que era realmente assim, muito elementar ainda, né? Então olha quantos milhões de anos que está ali na esteira do tempo, em que esse momento já acontecia. O corpo, olha, o processo enzimático do corpo já começou a funcionar. Esse momento a mente a gente já estava dominando esse mecanismo, né, do processo metabólico, enzimático, já estava dominando o corpo. Olha que progresso que nós já estamos aí, né? Então, olha, os sistemas enzimáticos, o que são os sistemas enzimáticos no nosso organismo? Qual que é a função das enzimas? Uma delas, fazer a digestão. Então, ó, os sistemas enzimáticos já estão definidos aqui na era paleolítica. As glândulas de secreção interna, que são essas que nós já conhecemos hoje, né, de secreção hormonal, elas também já fabricam variados produtos. Olha o trabalho do mundo superior, refletindo já o trabalho dos centros vitais da alma. Olha o avanço que já está aqui nesse momento, né? Então, ó, hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-os em produção em níveis precisos, na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Então, a mente agora, do espírito, já está controlando todo o processo orgânico nas cotas necessárias que ele precisa. Olha
como que já começa a despertar aí, já o espírito com o seu controle. O espírito agora já começa a tomar conta da sua casa, que ele recebeu, e agora ele começa a interagir com ela. Embora desde o começo, lembra lá que André Luiz cita que a mente, o princípio inteligente, na verdade, né? Ele fala do princípio inteligente que já trabalhava em conjunto, aqui ele já está citando. A mente humana já ajuda a coordenar, já trabalha em sintonia com o corpo que ele habita. Então agora o espírito, ele vai desenvolvendo, tomando conta da sua casa, interagindo com ela e dominando os elementos de que é formado a casa que ele habita. Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos. Quais recursos? Os recursos da mente sobre os hormônios, sobre as enzimas. Hoje nós sabemos, né, que o nosso sistema hormonal é um dos grandes responsáveis pelo controle emocional do nosso corpo, não sabemos? As mulheres sabem disso, não sabem? Como é que funciona a questão hormonal? Isso, as chamadas TPMs, né? A questão quando a mulher entra na fase da menopausa, que há uma modificação hormonal, quando a mulher engravida e tem filho, tá toda uma mexida no hormonal, por isso que as mulheres muitas vezes têm depressão pós-parto, né? Então o que acontece nesse momento em verdade? Acontece uma mexida no hormônio estrutural, e aonde ela vai ter, na verdade, alterações emocionais. Então essa cadeia hormonal, ela funciona de forma perfeita sob a orientação da mente que habita, para que ele possa dar equilíbrio ao corpo. Então, se isso não funcionar, se essa cadeia hormonal ela não funcionar de forma equilibrada, nós vamos ter então o que nós chamamos de desequilíbrios emocionais. Por mais que o espírito, que ele tenta movimentar o seu físico de forma equilibrada, ele não consegue. Né? Então, o que nós vamos fazer então nesse momento? Como é que vai ser o funcionamento do espírito e o corpo? Agora, logicamente, que ainda nós trazemos na atualidade o que a Joana de Anjos ainda chama os nossos atavismos, né? O que é um atavismo? O que é um atavismo? Vícios. Os vícios, eles são eu não digo consequência, mas talvez uma origem, né? Os atavismos. Então, nós temos aqui as existências. E aqui nós temos vivências. Na nossa carreira evolutiva. Então, no momento nós estamos aqui na Terra, no plano físico, nós estamos aqui, e um outro momento no mundo espiritual, outro momento no mundo físico, no mundo espiritual. Em cada uma dessas fases nós vamos tendo vivências. Em cada uma dessas vivências nós vamos desenvolvendo experiências que vão se tornando nossos hábitos,
não é isso? Esses hábitos que nós desenvolvemos aqui e que se transformam em nós, em características, nós chamamos de atavismos. Então nós temos muitas situações aqui que nos prendem ao nosso passado ainda, que são marcas em nós, que ainda estão nas nossas raízes, aquilo que a gente foi vivenciando e tornando nossa realidade. Como uma memória? Mais ou menos isso, fica guardado em nós. Lembra a memória das células? Tá? Então, são os nossos atavismos que estão ali. E um dos nossos grandes sistemas atávicos está ligados justamente à sexualidade. Por quê? Porque ao longo da existência, até passar pelo processo, nós ainda no plano terreno, nós estamos passando por um aprendizado. Como tudo na Terra acontece, e nosso orbe ele ainda é um orbe de atraso, ele é um orbe inferior ainda, e a humanidade, de modo geral, desse orbe ainda é inferior, então nós estamos ainda no desenvolvimento da sexualidade aqui. No entendimento e no uso dela, dessas energias sublimadas. Então, a sexualidade, e quando nós estamos falando de sexualidade, nós não estamos falando de depravação, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando da energia sexual, que, como nós vimos aqui em André Luiz, acompanha todo o processo da evolução humana, porque ele é o processo da reprodução. Sem o processo, lembra lá agora que ele falou que dos polos de magnetismo já começava a se atrair, gerando já os polos da sexualidade, os princípios da sexualidade? Então, gente, isso foi tudo organizado pelos construtores universais. Então, não tem nada de errado nisso. Só que todo esse efeito, ele é feito para a reprodução. Sem o mecanismo da sexualidade, não haveria reprodução, não haveria reencarnação, nós não teríamos a oportunidade evolutiva. Então, esse é um processo. Mas como todo processo de aprendizado, nós vamos passar pelo uso, pelo mau uso, pelo mal entendido, até que a gente chegue um momento que a gente compreenda para que serve e como usar isso tudo. Então, essa equipagem da sexualidade ao qual nós carregamos junto conosco, ela está em aprimoramento. Aprimoramento por nós mesmos. Então, ainda hoje, nós temos muitas atrações magnéticas na sexualidade de diferentes formas. E ela muitas vezes nos controla e nós não controlamos ela. E ela é uma energia, né? Então a sexualidade... Bem dirigida, ela é muito positiva. Totalmente. Porque ela é a energia do amor, né? A energia sexual sublimada, ela é a energia do amor. Então quem tem muita energia sexual, ela pode ser transferida do amor ao próximo, e essa energia ela é construtiva. Então a gente tem que aprender a dominá-la e cuidar ela de evoluir, né? Esse é o desafio. Então, assim, vamos imaginar que nós temos aqui, né? Isso aqui é uma tina, tá bom? Tá meio assim, né? Mas é uma tina. Vamos pensar uma xícara, qualquer coisa. Então, vamos imaginar que isso aqui é como lá aquelas usina Angra dos Reis, aquelas outras de energia atômica. E é uma energia atômica mesmo, se a gente pode considerar dessa forma. Então, essa aqui é a nossa energia... Ixi, estou ruim de escrever hoje. Sexual. E ela está aqui em ebulição. Esta energia, ela já existe em nós, porque ela é uma construção dos milênios. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa equipagem, ela também vai se desenvolvendo.
E aí nós vamos aprender a usá-la. E como usá-la? Nós temos muitos mecanismos de uso da energia sexual para aprender a controlar que ela fique aqui dentro. E a gente domine ela. Por quê? Então hoje os médicos da atualidade, né, eles falam assim, ó, vai fazer exercício, vai fazer ginástica, vai praticar esporte, que gasta energia sexual. Gasta. Mas ainda nós voltamos em Jesus no fora da caridade, na salvação. Todo o bem ao próximo, em qualquer ação de generosidade, controla essa energia. Então, quanto mais nós doamos ao próximo, mais ela baixa o nível. Porque o que é que coloca a alma nessa sofreguidão, né, da sexualidade? É manter esse nível de energia muito alto. Então ela extravasa. E aí a alma, na verdade, ela se sente inquieta. E ela vira um polo atrativo de um para o outro. Porque isso é energia, gente, é atração, não tem jeito. Então, a hora que ela encontra uma energia semelhante, né? Aqui, semelhante, isso aqui vira atração. Quanto mais nós colocarmos isso aqui em uso, no bem, mais isso aqui pacifica. Porque ele diminui a intensidade dessa energia, igual bomba atômica. Ele pacifica a intensidade dessa energia porque ele baixa o reservatório. Isso é física, é matemático. Então nós estamos aprendendo com a proposta do Cristo, agora entramos na esteira do tempo, em que nós estamos aprendendo com o Cristo a dominar essa energia. Para que ela, na verdade, seja de uso nosso e não de domínio para nós. Porque hoje ela ainda é incontrolável para nós. E nós entramos na fase evolutiva com a proposta de Jesus de aprender a controlá-la. Quando nós aprendemos a controlar essa energia, nós então sentimos equilíbrio. O equilíbrio faz com que a gente raciocine melhor, com que a gente construa mais, com que a gente crie mais. Porque quanto mais esta energia em ebulição, ela nos mantém mais no nível material. Quanto mais material, menos eu tenho pensamentos criativos. Menos eu interajo com o mais alto. Então é uma questão de domínio, né? Equilíbrio. Acho que isso também quer dizer, então, por isso, os grandes ascetas e santos e outras que sublimavam essa energia. Sublimar, quer dizer, é legal, não é, né? Porque tem que ter uma... É se dedicar ao próximo, não que a Beth faz. Não se nega essa energia. Então, você está explicando aí que é essa questão do equilíbrio. O que acontece com a ideia, né? A ideia não está errada, viu, gente? Quando eu vou abordar isso aqui agora, não é a ideia que está errada. Talvez a forma de fazer, mas tudo é aprendizado na evolução humana. O sacerdócio, né? Quando se pensou no sacerdócio, o padre não casar, então ele se abstênico da sexualidade e tudo mais, se esqueceu disso aqui, ó. Desse aspecto. Nós não conseguimos aniquilar essa energia, isso não existe. Ninguém consegue aprisionar ela.
ela tem que ser gasta. E aí o que fizeram? Pegaram o homem e puseram ele dentro do claustro para meditar. Ninguém consegue isso, não tem milagre na Terra que se faça com isso. Para a pessoa chegar a esse ponto de ela decidir por si mesma a ser casto, ele tem que dominar a energia própria sexual para ele ter paz, porque ele não tem desejos pelo outro. Aí o que acontece? Coloca dentro do claustro, enclausura a pessoa, mas não dá a ela ações no bem, acabou. Então aquilo vira um vulcão em ebulição dentro da pessoa. Pode ser considerado uma patologia? Culmina nisso. Acaba culminando numa patologia e às vezes gerando até desvios comportamentais depois, que vira um inferno na cabeça de cada um. Então, essa castidade imposta, ela é cruel. Ela é cruel. Quando a pessoa, ela coloca a castidade por vontade própria, mas trabalhando em uso nessa energia, ela fica em paz, né? Às vezes, assim, eu vou falar uma brincadeira aqui, depois você corta, viu, Flávia? Essas coisas você corta. Mas às vezes as pessoas falam assim pra mim, ó, mas por que você não casa? Eu falo, pra quê? Pra que eu vou casar? Gente, não é que casamento não, casamento é uma organização santa. Não, mas você precisa arrumar um namorado, você pensa, mas pra quê? Qual que é a razão? Né? Porque não tem razão. Por necessidade. Não tenho necessidade. Então, assim, se eu desejo um lar para ter um companheiro, esse companheiro eu vou ter no mundo. Companheiro do mundo, são meus irmãos que caminham comigo pelo mundo. Então não precisa estar dentro de um lar comigo, né? Não é essa a Constituição, não é? Mas se não coloco a energia em ação no bem, isso é impossível de ter. Isso é impossível. Por isso que nós vamos caminhando com o Cristo na proposta, e logicamente essa proposta não é para todos, né? Gente, não é assim, então quer dizer que todo mundo agora não vai constituir família? Não tem nada disso, não. O Instituto Familiar também no mundo não deixa de existir. Mas acontece que quando nós, mesmo dentro do Instituto Doméstico, quando nós colocarmos isso aqui em ação no bem, então nós seremos monogâmicos, que é o ideal para toda a sociedade humana. Porque enquanto a sociedade humana ela for poligâmica e monogâmica, eu estou dizendo assim, nas palavras do Emmanuel, ó, eu elegi no mundo espiritual o meu companheiro, a minha companheira do mundo, eu vou viver só com aquele lá, vou esperá-la chegar no meu caminho, ou ele chegar no meu caminho e vou formar família com aquele ou com aquela. Mas obedece o planejamento, né? E aguarda. Isso. Realmente, de repente, está um projeto de vida nosso, casado, família. Então, se eu espero chegar àquele momento, então eu vou ter aquela pessoa única na minha vida. Então eu sou monogâmica. E isso é um processo que nós vamos chegar um dia lá na frente. Mas isso é para o próprio equilíbrio psíquico e social. Não é uma questão de desregramento ou não. É uma questão de equilíbrio psíquico da criatura e social. E a hora que eu conseguir chegar nesse ponto, enquanto humanidade terrena, então nós vamos viver dias felizes. Mas até lá nós estamos no aprendizado. Nós ainda estamos passando pela formação da nossa equipagem, organizando a nossa equipagem sexual.
que está no corpo físico e aprendendo a dominá-la e trabalhar. Então Jesus veio com a proposta para nos ajudar a fazer isso. Com a evangelização das crianças, né? Dessa forma, né? A gente precisa evangelizar a criança e orientar, né? Para que ela haja nesse sentido, né? É difícil ainda, Rosana, porque a hora que a alma ela adquirir a puberdade na Terra, a equipagem espiritual na Terra ainda ela é ainda incompleta. Na hora que chegar na puberdade, mesmo que tenha tido todo esse contexto, mas na hora que chegar na puberdade, ainda a equipagem sexual vai falar mais forte ainda. Porque ainda está nesse processo evolutivo de formação. Mas nós estamos caminhando para isso. Mas eu acho assim que, por exemplo, eu acredito que se eu tivesse sido orientada, não estou falando mal do meu pai não, porque eu sei que minha autoridade era muito grande na sexualidade, mas se eu tivesse sido orientada, que nem eu aprendi aqui, que cada relação que eu tenho com uma pessoa, eu vou criar um elo com ela, né? Então, por exemplo, se aquela pessoa ficar infeliz, eu vou ficar infeliz, e, você entendeu? Se a gente tivesse essa consciência, eu acredito que a gente ia errar menos, né? Eu acredito que seria assim, por isso que a gente tinha que divulgar isso para criança, né? Que cada relacionamento a gente vai ficar ligada àquela pessoa, e quando aquela pessoa ficar infeliz, porque eu sinto, quando eu vejo algum moço que gostou de mim e ele se aproxima de mim, eu sinto. Você entendeu? Eu sinto que a mágoa que eu causei nele de ter separado dele. Os elos estão aqui ainda. Eu sinto isso. Então eu sei que eu causei aquilo ali. Então uma hora eu vou ter que reparar aquilo ali, né? Em alguma existência. Então eu acho que isso é... Logicamente, você disse uma coisa assim muito própria, né? Porque Kardec, ao perguntar, né, para os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, como que vai se dar o progresso, né, da humanidade? Pela educação. Não é a educação dos livros, a educação geral. Logicamente que nós estamos hoje aqui sentados nesse banco, a criança na evangelização, aprendendo esse processo educacional. Por quê? À medida que nós vamos internalizando tudo isso, isso vai fazer sentido para as nossas vidas. E a gente vai chegar lá na frente com isso já com um novo conceito que a gente vai começar a refletir e reformular o nosso caminho, né? Vai chegar lá. Eu estava conversando, vamos entender, vocês entenderem um pouquinho de atavismo. Eu estava conversando com um jovenzinho de 15 anos. Qual que é a situação dele? Há umas 2 semanas, mais ou menos, ele começou assim a ter já uma percepção muito forte nele de uma mulher agarrando ele e envolvendo ele, beijando, aquela coisa espírito, tá? Aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu diferente? Ele disse que nada. Eu falei, você namora? Não. Já namorou? Namorei. Como é que era? Normal. Mas assim, isso acontece durante o sonho, você está acordado, acontece quando eu estou acordado, mas aconteceu durante o sonho também? Aconteceu. Aconteceu no sonho antes ou depois que você estava, assim, primeiro aconteceu acordado, você sentia essa pessoa te agarrando, te pegando, agarrando e tocando e encostando nele, ou foi no sonho primeiro? No sonho primeiro. Como que era? Era mulher, tá? Era mulher. E como que era isso? Ela me mordia no sonho. E depois isso passou a continuar acordado. Aí eu fiz uma pergunta para ele natural. Você vê filmes eróticos? Vejo. No celular, você fica vendo esses vídeos pornôs que as pessoas mandam? Vejo. Então vê a origem? Mas por que essa origem? O que acontece exatamente? Isso é um problema que está ocorrendo de forma geral, né? Que a gente não se dá conta. Acontece que, como atavismo, nós somos eróticos.
E no atavismo, o erotismo ele é uma energia. Podemos esquecer. E tudo aquilo que está em nós, que faz parte de nós, tem peso, tem cheiro, tem cor. Que no momento em que eu me envolvo naquela energia, aquilo exala de mim. Aí, ao meu redor, está pululando espíritos eróticos. Isso não é novidade para nós na Terra, ou é? É novidade para alguém aqui? Não, é uma faixa que pensa, que vibra. É onde nós estamos vibrando, no meio material. Então, quando eu exalo por interesse, porque se eu não tiver interesse, eu não vou lá ver. Se não estiver no meu atavismo, ou seja, um arquivo que me mantém ligado àquilo. Então, o atavismo ele me prende àquilo que está no meu arquivo. Então, mas eu estou com a proposta de resistir, eu não vou lá olhar. Por quê? Todas as vezes que eu for fazer lá, as minhas lanternas, elas acendem. Os meus sistemas magnéticos acendem. E acendendo meus sistemas magnéticos naquilo que faz parte de mim, quem que vai me achar? Os espíritos eróticos. Logicamente. E muitas vezes minhas ligações do passado. Então aí é natural que ocorra um processo desse. Qual que é o caminho de fazer isso de volta, de mudar? Qual que é? Para de ver vídeo, desliga o celular, para de ver filme erótico. Volta Né? para a caridade. Se fizesse isso, Hábito da oração, né? Adquire o hábito da oração por ele e pela outra pessoa também. Não só por ele, mas pela outra pessoa também. Mudar os pensamentos, né, Beth? Se forçar a mudar o pensamento, né? Assim, eu penso assim, eu faço isso o dia todo. Eu coloco, o dia todo eu assisto vídeo de palestra. Do Rossano, do Haroldo. Então o dia todo eu estou. Se eu não estiver ouvindo palestra, eu estou ouvindo músicas espíritas. E eu estou pensando no que eu estou ouvindo. Então eu estou tentando mudar o meu padrão vibratório dos pensamentos, para que eu não caia em pensamentos negativos. Então é uma constante, né? Da gente. Sem dúvida, gente. Eu estava vendo uma matéria esses dias, né, na UOL. Eu acabei puxando de uma fala de uma moça, que eu queria entender que era o que ela estava falando, né? Que era a história dela. E de vez em quando eu faço isso. Aí eu puxei lá na história dela para tentar entender. E acontece assim, que ela fala da vida dela, ela desde 1980, me parece, que ela fala, que ela é dama de companhia, ela chamava isso, né? Mas na verdade, damas de companhia são garotas de programa, são aquelas que vão às festas, e ela fala dos políticos, né? Que até hoje tem. Ela fala assim, os políticos são as damas de companhia, né? Que fica para enfeitar a festa junto com os políticos, mas na verdade são moças de programa. E que ela fazia isso desde 1980. Então eu fui ler a reportagem dela e entender, e aí puxou um outro eixo lá, que a reportagem estava falando, não sei se vocês já ouviram falar de são site de relacionamento sexual, chamam o Tinder. Vocês já ouviram falar dele? O pessoal tem uns que conhece. O Tinder, ela estava dizendo lá, a reportagem estava dizendo como que ele funciona, né? E aí a gente vai vendo as aberrações dentro desse sistema ainda, quanto que nós estamos ainda atrasados, né? Nesse conceito da sexualidade. Então, como é que a pessoa coloca lá? Então, por exemplo,
ela coloca as preferências dela lá no Tinder. Então, dizendo assim, que qual que é o gosto dela? É homem ou mulher, de tal idade, bissexual, gosta de troca de casal, sexo a 3, não sei o que, não sei o que. Então, vai pondo as preferências. E a pessoa, a repórter, ela colocou lá, só que ela colocou um fake, né? Um perfil fake, logicamente, que ela falou assim, eu não ia colocar uma coisa, ela queria saber como que funcionava lá, para ela poder fazer a reportagem. Ela disse assim, que a hora que ela colocou, fora da brincadeira, ela falou assim, olha, na primeira 1 hora ou 40 minutos, já tinha 100 pessoas entrando em contato com ela. 100 propostas. Vejam como o negócio, ele é ainda a nossa condição humana. Aí ela narra lá os diversos diálogos que ela teve, logicamente que ela não pôs foto dela, nem nada verídico lá. Aí, no final das contas, numa última conversa lá, e a pessoa muito insistente com ela, ela fala, eu sou repórter, né? Acabou com o assunto ali mesmo. Eu só estou fazendo um jornalismo, por isso que eu estou te fazendo esse monte de pergunta, falou pro rapaz. Aí acabou ali a reportagem dela. Mas assim, é assustador o que acontece. Assustador. E a forma com que as pessoas ainda vivem a sexualidade. Será que você também não vai ficar disparando esses gatilhos disso aí, setavismo? Aí, será que a gente vê hoje assim também nessas propagandas que passa, né? Propaganda que passa na televisão toda hora, está sendo bombardeado disso o tempo todo. Se você anda numa calçada, eu estava comentando com Maria, né? Se você anda na calçada ali no centro, ali, né, perto do Bradesco, você passa ali, você vê uma loja de lingerie depois e exposta no manequim lá fora, entendeu? De uma forma ou de outra, são disparos que ficam dando isso. Sim, é natural. Mas, vejam bem, o que existe no nosso mercado, né, é a pesquisa de gosto. Existe aquilo porque existe uma pesquisa de quem gosta. Então, naturalmente, que o mercado, ele tem esse olhar. Para poder funcionar, ele tem o olhar dos nichos de gostos, de tendências, né? Que são as ligações nossas, as tendências atávicas nossas. Que funcionam. Então, o mercado funciona em cima disso, naturalmente. Então, logicamente, que esses disparos, Guedes, eles já existem porque eles sabem aonde vai alcançar, né? Ele está no comércio, ele quer vender, né? Sem dúvida. Então, isso expor o produto, né? Sai, vai comprar. Mas isso, eles fazem isso para ver o produto. Não os homens ficarem admirando eles, né? Mas o homem vai comprar para a esposa, vai vir para a esposa. Não compra só para a esposa, não, compra para ele também. Existem muitos hoje acessórios para o sexo masculino. Sem dúvida, tudo. Bonito, jovem, charmoso, sexual, essas coisas. Mas por que é esse apelo? Porque esse é o nosso grande atavismo ainda, né? Mas estamos em evolução. Nós estamos caminhando, estamos na era crística. E com a era crística nós vamos atravessar fazendo essa transformação. E à medida que nós espíritos, nós vamos amadurecendo, o que a gente vai fazendo com a nossa equipagem? Vamos sublimando a sexualidade. Vamos sublimando, vamos dominando, ela vai ficando tranquila. E ela, na verdade, aí nós vamos dar para ela a funcionalidade a que ela deve servir
Realmente, né? Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentadas por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmo de energia dinâmica em que se manifesta. Experiências valiosas, efetuadas com pleno êxito, comprovaram que a própria miosina, tem um buraquinho aqui. Miosina, o sistema albuminoide da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento, a adenosinatrifosfatase. Eita nome, hein? A gente vai ver ali o que é isso. Responsável pela catálise da reação química fundamental que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Então vamos ver o que é aquele palavrão lá, né? Meu Deus do céu! Quando a gente estava no ensino fundamental, tinha uma palavrona lá que era a maior do vocabulário. Vocês lembram qual que era? Constitucionalista. Essa do André Luiz está quase ganhando. Então, é que aqui está tudo junto, e aqui, né, no dicionário está separado, fica mais fácil. Adenosina trifosfatase. Olha que bacana. Principal substância que provoca liberação de energia para as células. Por que não fala isso? Por que não simplificou? Não é verdade? Ele quer ensinar. Hã? Ele quer ensinar. O André Luiz é isso. É igual a Joana de Ângeles, gente. A Joana de Ângeles, você tem que ler com o dicionário do lado, mas é maravilhoso, porque você fica rico de palavras novas, né? E aí ele vai falar de uma outra coisa aqui, né? Catálise da reação química. Então vamos lá ver o que é a catálise. Catálise é o processo pelo qual a velocidade de uma reação é influenciada por uma substância sem que esta seja quimicamente modificada. Entenderam tudo, né? Uma hora nós vamos estar dentro do laboratório. O mundo é espiritual, hein? Pintor de grau, eu uso na tinta, para ela secar mais rápido, eu uso mais rápido, ela usa um produto chamado catalisador. Catalisador. Olha, o Vicente está nos lembrando, o catalisador, que tem aquele cheiro ruim, né, no carro. Que é uma combustão, né, que faz ali. E é isso mesmo, o catalisador, ele faz esse processo de catálise, processo pelo qual a velocidade de uma reação é influenciada por uma substância sem que essa seja quimicamente modificada. Então, a catálise da reação química fundamental, que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas. Miosínica. Olha, quanta palavra hoje nós temos, hein? Miosina. Substância proteica do tecido muscular, a qual contribui no mecanismo da contração e relaxamento dos músculos e cuja formação é causa da rigidez cadavérica. Entende? Então, quando nós vamos fazendo esse movimento, né, de exercício, será que o processo de exercício faz o desenvolvimento da miosina? Que endurece, enrijece a musculatura ou não? Não. O que gera a maior densidade do músculo não é a miosina. A miosina é a movimentação. É o que faz o músculo contrair ou relaxar.
Só nesse mecanismo e não dos exercícios. Ela não libera miosina quando se faz exercício, talvez? Não. Não. O processo de endurecimento do músculo é a duplicação da fibra muscular, né? É outra coisa. Entendi. Cãibra. Será que é liberação de miosina? Faz sentido. Que a- Eu não conheço. É porque da não área, mas oxigena. faz sentido. Não Contração. oxigena. A cãibra é falta de oxigenação na musculatura. Por falta d'água. Principalmente falta de água. À noite, quando toma um copo d'água, melhora. Gente, mas vocês viram que riqueza que é isso? Quanta coisa que a gente levanta e nós não sabemos ainda, na verdade, né? De nada. Eu separei uma matéria lá, que também eu vi lá na UOL, com respeito a esse assunto aqui. Depois eu não a li ainda para saber o que é ela, mas depois eu vou trazer para. Mas é a ciência, né? A ciência falando disso aqui que nós estamos estudando. Então eu separei, pus lá nos favoritos, depois eu vou ler para trazer. Mas só um trechinho que eu li aqui, isso que a gente vê aqui em André Luiz. Então eu falo assim, olha, a cãibra porque teria que ter isso, aquilo, não tem um sistema de proteína, ou porque falta o cálcio, ou porque falta água no músculo. Gente, é muito perfeito, não é? É um sistema muito complexo. O corpo humano é um sistema muito complexo, por isso demorou bilhões de anos para chegar até aqui e não está acabado ainda. Agora, cada um de nós estamos ajudando a acabá-lo. Olha que coisa extraordinária. E como que nós vamos ajudar a acabar esse corpo? Não acabar com ele, acabá-lo. Como que nós vamos aperfeiçoar esse corpo? Aperfeiçoando a mente, os nossos pensamentos. Isso, com qual professor? Jesus. Lógico, gente. Jesus veio com essa proposta. Jesus veio do espaço infinito como mestre. Ele não falou que o único título que ele aceitava era de mestre? O que é mestre? É o professor que ensina o que faz. Então ele veio dizer, olha, eu sou assim, agora eu venho ensinar vocês como ser. Então agora vocês estão trabalhando como construtores desse corpo aqui, acabando, né? Aprimorando. Para aprimorá-lo, vocês têm que fazer o que eu faço. Fazer o que eu faço. Só isso. Então ele deixou a cartilha para nós entendermos o que é aperfeiçoamento. E à medida que nós vamos seguindo o aperfeiçoamento proposto por ele, nós vamos aperfeiçoando essa máquina aqui. Mas a gente veja hoje as pessoas se mutilando, porque o que essas atrizes fazem no corpo vão ficando avesso. Não, mas o sentido Como que melhorando fica? não seria isso, né? O sentido de melhorar o corpo seria você equilibrar sua mente e controlar os sistemas, né? Os centros nervosos, equilibrar tudo, aperfeiçoar tudo, né? E não assim fisicamente, se você... Olha, se a gente consegue controlar essas enzimas, a gente nem envelhecendo envelhece. Vocês podem olhar o Divaldo, a idade que ele tem. Você entendeu? Então, é o autocontrole. Mas o controle é o trabalho do bem. Sem ele, a gente não consegue controlar, não. Né? Mente sã, corpo sã. Mexer com o corpo, não é pro bem. Essa mexida do corpo deve ser para piorar e não para melhorar.
Existem casos e casos, né? Existem mudanças no corpo da pessoa para influenciar ela positivamente. Mas eu já vi casos de compartilhamento mamário, no caso quando tem câncer de seio, nos seios, isso, a má distribuição do peso no corpo influencia na coluna vertebral. Então, assim, existem casos e casos. Né? Falando da matriz para aparecer. Em O Livro dos Espíritos, Na aparência. mas depende tudo do que está aqui na intenção, né? O Livro dos Espíritos, eles respondem muito claramente que aquilo que é a intenção com que nós fazemos que é o problema gerador. Não é o que se faz, é com que intenção nós fazemos aquilo. Então, se a intenção ela for melhorar para se sentir bem fisicamente, tudo certo. Mas se a intenção for perseguir um ideal, perseguir uma coisa que fica, na verdade, que vira uma obsessão, aí é o problema que nós vamos gerar aqui. Tá? São as marcas que nós vamos criar para nós mesmos que nos mantém presa a determinados comportamentos. Então esse é o problema que a gente tem que entender e saber por que fazemos. Né? Bom, passamos aí 5 minutos do nosso horário.